e vamos conversar sobre Man City, que é o episódio 11 da terceira temporada e possível última temporada de Ted Lasso, que pela inconstância dessa temporada, tem horas que parece que sim, estamos fazendo as coisas para encaminhar para o final, e tem horas que isso parece que é deixado de lado. Dentro desse episódio, eles puxam isso de novo. Esse episódio ele surge para fazer esse paralelo com o 8º episódio da segunda temporada, começando pelos próprios títulos dos episódios, que aquele lá era Man City e esse aqui é Mom City, onde ambos têm essa questão com o time do Manchester City, que o Richmond vai jogar em situação parecida, que naquela época lá poderia levá-lo à final, e aqui ele ainda pode disputar o título, só que lá naquele caso ele acaba tomando um sacode por 5-0. Mas também na questão de pais e mães. Aquele episódio é muito focado na questão paterna, principalmente relacionado à figura do Jamie, que tem aquele pai escroto, que fica tripudiando o filho. Depois que o Richmond perde, ele ainda vai lá no vestiário zoar o Jamie e toma um soco do filho e acaba desaparecendo. Ele não volta dali pra frente durante a série, mas isso serve como um gatilho pro Ted ligar pra doutora, lá pra terapeuta, pra falar que o pai havia se suicidado. Então, nesse sentido, na temporada anterior, o Man City surge muito como esse episódio sobre dores paternas, enquanto que Mom City vem no caminho oposto para ser sobre figuras maternas, e no caso do Jamie, principalmente como essa figura de acolhimento, de cura para o personagem, que ele está passando por esse momento difícil dele voltar para aquele estádio numa circunstância muito parecida e meio que sentir essa figura do pai o assombrando. E aí ele vai até a casa da mãe buscar acolhimento ali, buscar um carinho, um conforto, já que ela é totalmente diferente da figura do pai do Jamie. E de tiracola a gente acaba ganhando a Killy e o Roy seguindo ele, que eu não sei exatamente se precisava disso. Acaba sendo engraçado porque a Killy vai lá toda sorrateira e tal, e o Roy, na persona dele, é basicamente o Exterminador do Futuro andando como se não tivesse nem aí. Eles são levados junto pra casa e eles ficam sozinhos ali no quarto de infância do Jamie, que tem pôster dos dois. Só que esse pra mim eu acho que é o ponto mais baixo do episódio, é o que eu menos gosto, que no anterior tinha dado a entender que a Killy e o Roy tinham voltado. Aí nesse episódio tem a questão que na verdade eles são apenas amigos e tal, só que o Roy não quer ser apenas amigo. Eu acho que é algo tão jogado no final das contas, essa temporada de uma forma geral não desenvolveu bem nenhum dos dois personagens e parece que perto de acabar, aos 45 do segundo tempo, a gente ainda tem isso em aberto, sem tanta necessidade. E aí, falando da partida em si, a gente tem o Richmond vindo de 15 vitórias consecutivas, indo enfrentar o Manchester City, onde o Van Damme está totalmente inspirado, fazendo grandes defesas e tal, e o resultado acaba sendo bem diferente do anterior. Primeiro que o Richmond sai na frente, né, faz o primeiro gol, o Jamie se machuca, e ele fica ali procurando o pai e tal, ele até sai do campo, e o Ted vai conversar com ele perguntando o que ele diria pro pai, e ele fala "fuck you" e depois "thank you", que é algo que eu já retomo que acaba servindo como algo que o Ted usa para conversar com a mãe, para meio que confrontar a mãe no clímax do episódio. Mas aí o Jamie volta pro campo, faz um golaço, é substituído e aplaudido pela torcida do Manchester City, que estava vaiando ele até então, porque ele é da cidade, ele meio que tinha ido jogar no City, acabou saindo, voltando pro Richmond. E eu achei muito legal, porque acabou me remetendo a um dos grandes momentos que eu assisti assim numa partida de futebol, pela televisão no caso, né, que foi um jogo de 2005, se eu não estou enganado, em que o Ronaldinho Gaúcho jogava pelo Barcelona, ele foi jogar contra o Real Madrid no estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu, acho que esse é o nome do estádio, e ele fez e aconteceu naquele jogo, fez uns golaços e tal, e a torcida rival o aplaudiu por conta disso, que tipo, estamos vendo uma atuação divina aqui desse jogador, então vamos aplaudir ele. E isso da torcida do Manchester City aplaudir o Jamie, eu acho que cai quase no mesmo lugar e talvez até tenha servido de inspiração. E aí após o final do jogo a gente vê que na verdade o pai do Jamie não tá lá porque ele tá numa clínica de reabilitação, mas o mais engraçado é ver o Pep Guardiola não apenas aparecendo no episódio, que o Pep é o técnico na vida real do Manchester City, que inclusive tá na final da Champions League, mas também ele falando lá com o Ted e tal. Eu achei muito engraçado porque no episódio da segunda temporada basicamente não existe isso, né? E aí como o Ted Lasso cresceu tanto de popularidade, trouxeram um dos grandes técnicos do mundo para participar da série, tendo fala e tudo. E a questão materna desse episódio também faz-se presente com o Ted, já que a mãe dele, a Dory, aparece simplesmente do nada ali, e ela é aquela mãe que conta muitas histórias sobre o filho, ela inventa muita coisa e todo mundo gosta dela. E um dos momentos que eu achei mais engraçado,
envolvendo a personagem é quando o Trent senta pra conversar com ela e fala: nossa, o cabelo maravilhoso, menino, não sei o quê. Eu achei isso muito engraçado. Porém, ao longo do episódio, a gente vê que o Ted não tá confortável com a presença da mãe ali, porque ele sabe que ela tem alguma coisa pra falar e ela simplesmente não vai falar. E aí, quando a gente chega no clímax do episódio, que é ele usando as palavras do Jamie pra conversar com ela, ele agradece por tudo de bom que ela fez, mas ele também a manda se fuder, relacionado à questão, entre várias coisas, ao pai que se suicidou e a mãe não foi buscar ajuda e achou que era melhor fingir que estava tudo bem, e como isso, por consequência, acabou influenciando o Ted, e a gente vê que isso acaba surgindo muito como consequência da terapia que o Ted fez, que é uma coisa que a mãe, mais cedo no episódio, chega até a ironizar um pouco, e aí isso tudo serve para a mãe, de fato, dizer o que ela foi ali dizer, que é que o filho do Ted sente falta do pai, que o Ted sabe disso, mas acaba quebrando o personagem, e pra mim é o momento mais triste da temporada como um todo, envolvendo o personagem, nessa construção dele relacionado com Henry e tal. Nesse ponto, ele sabe disso, ele sabe que ele também sente falta do filho, só que ele tem esse medo, essa fragilidade relacionada à própria questão do pai, à própria questão dele com a mãe, dele sentir que eventualmente o Henry vai embora. Mas isso é parte do que é ser pai, no final das contas, pelo que a mãe do Ted fala e tal. E pra mim esse é o ponto que vai servir como gatilho pro final da temporada, e principalmente no final desse episódio, né, que termina no cliffhanger, lá no gancho, que é meio óbvio, né, que tem a questão de todo ano, naquele dia, naquela hora, a Rebecca vai jogar uma bomba da verdade pro Ted, só que esse ano ela não tem nada pra falar. Só que ele tem. Pela toda a construção que teve nesse episódio, principalmente ao longo da temporada também, mas eu sinto que a temporada não foi muito feliz em construir isso para chegar até esse clímax, é justamente do Ted ir embora do time, tipo, beleza, o time já tá moldado, ele tá quase ganhando o campeonato, mudei a filosofia aqui das coisas, eu vou voltar para casa, voltar pro meu filho. É o que a gente imagina que será dito, ou até mesmo, talvez o episódio seguinte comece sem a gente nem saber o que o Ted disse, mas ficando no ar justamente o fato de que ele vai embora. E aí a gente volta com essa sensação de finale, porque tem a própria questão do Nate também, que vai o Will, o Colin e o Isaac falar pra ele voltar lá pro time e tal, que todo mundo quer que ele volte. Aí o Nate pergunta do Ted, aí falam que o Ted não sabe ainda, e o Nate meio que recua em relação a isso. Primeiro, eu acho muito abrupto, como, beleza, o time todo agora quer que você volte. Por conta do que exatamente? Foi só por conta do bilhete que o Nate deixou pro Will e dele ter arrumado as coisas lá? Parece muito pouco no final das contas, mas ao mesmo tempo a temporada precisa se encaminhar para o final, sabe? E aí tem a questão da Jade também não deixar o Nate desistir dessa ideia, chegar ao ponto de fazer ele ser demitido, ele escrever lá a página, lá 60 páginas de desculpa pro Ted e tal, para ele poder ser aceito de volta, porque no final das contas tudo pro Nate volta-se a questão do Ted e o que ele fez para com o Ted, que não é só o fato dele ter rasgado o cartaz, mas também vem muito dele ter exposto algo tão pessoal que o Ted havia compartilhado com eles, justamente no 8º episódio da 2ª temporada, que ele fala que ele estava tendo um ataque de pânico, e aí ele expôs isso para os Diamond Dogs, para os amigos e tal, e foi justamente o Nate que vazou isso para a imprensa, no caso para o Trent Cream, que acabou depois pedindo demissão por conta de ter exposto a fonte dele. E aí, além da Jade não deixar o Nate desistir da ideia de voltar pro Richmond, o time querer que ele volte, o Ted tá de acordo com isso, o Riggins tá de acordo com isso, o Roy tá de acordo com isso, o único que não está é o Beard, que pra mim nessa temporada ele é quase como se fosse, por boa parte, a personificação da audiência que não quer perdoar o Nate pelo que ele fez. Mas aí tem a cartada final do Ted, que é voltando de novo lá, o pecado capital do Nathan de rasgar o Believe, que a gente vê que essa cena já passou do patético, aí vai pra parte realmente malvada do Nate de rasgar o cartaz, pra terminar em uma nota muito triste, com um pouco de patético também, do personagem tendo que se esconder ali debaixo da mesa por horas a fio, pra ninguém achar ele e tal, e o Ted fala sobre a questão de segundas chances, de julgar ou julga todo mundo ou não julga ninguém, e como isso ressoa muito fundo pro Beard, porque a gente descobre a história pregressa do Beard junto com o Ted, do que o Beard havia feito, como o Ted deu uma segunda e até uma terceira chance pro personagem e tal, e como ele vai até o Nathan pra falar, beleza, você vai ter uma segunda chance com a gente. E aí tá tudo preparado para o season finale ou possivelmente series finale com o próximo episódio, já que o Richmond tem chance de ganhar, tem a questão do Nathan voltando, tem a questão do Ted saindo possivelmente, ainda tem aquela questão da Rebecca com a esposa do Rupert e a assistente também, que
Talvez o próximo episódio desenvolva isso de alguma forma. E aí é ver o que o último episódio, que se chama Até Mais Adeus, nos trará. Se vai ser de fato um finale gigantesco para a série como um todo, ou se vai ressoar pra gente ter mais coisa dali pra frente. Só tem uma coisa que eu tenho certeza, que eu acho que eu não comentei em nenhum vídeo, é que eu acho que o livro do Trent Quinn vai ser lançado na vida real. Depois que a série acabar, eles vão anunciar, olha, o livro que o Trent escreveu na série, então, você pode comprar se você quiser. Eu quero comprar se de fato eles lançarem. E vocês curtiram esse episódio? Deixem nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na semana que vem, no último episódio de Ted Lasso.